Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para partilhar, para refletirmos a palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa, onde a primeira leitura de hoje será da primeira carta, da leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Também a segunda leitura, 1 Pedro 2, 4 a 9. E o evangelho que nós vamos ouvir agora, de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e depois eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis? Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou ao Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como disse a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, essa leitura é muito importante para o nosso ministério de diáconos, por isso que eu estou aqui com a imagem hoje de São Lourenço. Ele é o patrono dos diáconos. No tempo dos discípulos, depois de Jesus, eles começaram a sua caminhada, criando comunidades, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo. Então, muitos iam aderindo e formando estas comunidades. As comunidades de Jerusalém, elas iam crescendo cada vez mais conforme os discípulos iam anunciando. E chega um momento que muito esta comunidade cresciam e os problemas iam aparecendo. Obviamente, quando a comunidade cresce demais, os problemas vão aparecendo. E, de repente, conforme iam aparecendo esses problemas, eles iam resolvendo à medida que ia acontecendo esses problemas. E, num dado momento, dentro da comunidade de Jerusalém, existiam os fiéis de origem grega e os fiéis de origem judaica. E eles começam a ter contendas entre eles por pensamentos diferentes. Cada um vinha de uma cultura. E eles começam a levar os problemas aos discípulos. E os fiéis de origem grega, eles estavam preocupados com quem ia cuidar das viúvas e dos órfãos. E isso, então, estavam causando essa discussão entre eles. E como tudo era decidido, eles viviam a situação de problemas
internos discutiam entre eles, e eles já viviam o sentido verdadeiro da palavra comunidade. Eles eram colocados tudo que eles tinham em comum, e as discussões, os problemas, as soluções eram discutidas em comum. Então, esses fiéis de origem grega levaram essa preocupação. Quem ia cuidar das viúvas e dos órfãos? E foi discutido, então, em assembleia. Eles tinham direito a opinar, levar essa preocupação. Então, mas os discípulos disseram, então a gente não pode deixar a nossa pregação, não podemos deixar de anunciar a Jesus. Como então, o que nós vamos fazer então? Quem pode cuidar das viúvas e dos órfãos? Então eles apresentaram a solução de encontrar 7 homens que estivessem repletos do Espírito Santo, que eles fossem homens de boa vontade, para que eles impusessem as mãos e estes homens fossem responsáveis também, então, para cuidar das viúvas, para servirem às mesas, cuidar das viúvas e dos órfãos. Então eles escolhem ali os homens, esses homens que seriam esses responsáveis. E entre eles está também São Lourenço, que hoje é São Lourenço, diácono e mártir, que é o patrono dos diáconos. Então, essa solução foi bem aceita pela comunidade, e eles então impuseram as mãos, os discípulos continuaram a pregar a palavra, e estes homens aceitaram também, né? Eram homens realmente que estavam envolvidos com a comunidade, eles aceitaram este desafio e fizeram parte então dos discípulos, fizeram parte de o que a gente chama hoje do povo ordenado e começaram a cuidar. Então a resposta foi bem aceita tanto pelos fiéis de origem grega como pelos fiéis de origem judaica, e esses então começaram a tomar conta das viúvas e dos órfãos. Os outros que foram escolhidos, Filipe e todos os demais. Na segunda leitura de hoje, tirada da 1 Pedro, vai também nos falar, mais uma vez, o discípulo fala: aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens, mas acolhida e valiosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É um convite que o autor sagrado nos faz para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, para estarmos mais juntos de Jesus, diante das nossas preocupações, diante dos nossos problemas, para nós nos colocarmos, nós nos oferecermos cada vez mais a Jesus. Diante de todas as situações que tentam nos tirar da nossa caminhada, nós nos oferecemos como pedras vivas para Deus. É um convite para estarmos mais diante de Deus e olhando essa situação que o nosso país, que o mundo vive diante dessa pandemia, diante dessa doença que cada vez mais faz vítimas e que infelizmente no nosso país, no início, quando chegou aqui, foi tão desacreditada pelas nossas autoridades, e hoje nós estamos sofrendo as consequências com mais de 10 mil mortos. Se nós tivéssemos acreditado nela no início, quando aqui chegou, nós talvez não teríamos alcançado esse número que nos entristece bastante. Então, se nós tivéssemos acreditado, talvez não chegaríamos, né? Então, nesse momento tão difícil, nós devemos nos colocar diante de Deus, mas também fazer a nossa parte, nos cuidando, ficando dentro das nossas casas, nos protegendo quando tivermos que sair à rua, mas antes de tudo, colocarmos diante de Deus, nos colocarmos em oração e oferecermos completamente a nossa vida a Deus. É o convite que o autor sagrado nos faz, porque nós somos o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Nós fazemos parte do sacerdócio de Cristo através do nosso batismo. Nós fazemos parte do povo eleito, uma nação santa. Isso que nós somos, e nós temos que acreditar nisso, porque Deus assim nos fez. Ele nos escolheu como o seu povo eleito. Ele nos fez grandes como seus filhos, para que nós nos salvássemos no final. E isso é o convite que nos faz a segunda leitura de hoje.
E o evangelho de hoje, que nós ouvimos de João capítulo 14, versículo de 1 a 2, ele já começa com uma frase que tem que tocar no fundo do nosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Como que a gente vai dizer isso para alguém que nesse momento perdeu um ente querido e que não foi possível nem se despedir dessa pessoa? Como não perturbar o nosso coração nesse momento tão triste que atravessa a humanidade, em que milhares de pessoas morreram? Como não perturbar o nosso coração diante de tantas tragédias, diante de tanto sofrimento? Deus está dizendo isso para nós. E esta é a hora de nós mostrarmos a nossa fé. Não perturbar o nosso coração diante dessas tragédias é a grande prova de nós mostrarmos a nossa fé. Se nós não tivermos fé nesse momento, meus irmãos, a gente vai ficar com o coração perturbado. Agora, não perturbar o nosso coração diante dessas tragédias não quer dizer que nós não temos que nos chorar, não nos entristecermos. A gente sim, claro, fica triste quando a gente perde algum ente querido, quando a gente perde alguém, quando a gente fica doente. É claro, isso faz parte. Mas aí vem a segunda frase do Evangelho. Credes em Deus, credes em mim também, é Jesus dizendo. Se a gente crê em Deus, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente não fica com o nosso coração perturbado. Se a gente crê em Deus, se a gente crê em Jesus, a gente conforta o nosso coração. A gente pensa no que poderia ser pior. De repente a pessoa, nesse momento de perda principalmente, a gente pensar que aquela pessoa poderia continuar vivendo, mas talvez de uma forma pior, uma forma vegetativa, isso por causa de morte. Aí o Evangelho segue dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Afinal de contas, meus irmãos, não é esse o nosso objetivo aqui na Terra? Vivermos de uma forma que um dia, no final da nossa vida, nós não alcancemos a morada eterna diante de Deus? Esse não é o nosso objetivo de vida? Vivemos buscando a nossa morada eterna, que não é nesta terra, mas é diante de Deus? É isso que nós buscamos. Esse evangelho de hoje tem uma pergunta perturbadora de Filipe, quando ele diz ali: então mostra-nos somente o Pai, isso já nos basta? Os discípulos que conviveram com Jesus, e Jesus o tempo inteiro dizendo: eu estou aqui porque o Pai me enviou, aquele que está no Pai está comigo, e aquele que está comigo está no Pai. Os discípulos não entenderam isso? A palavra Pai nesse evangelho aparece por 12 vezes. Jesus dizendo o tempo inteiro: o Pai está comigo e eu estou no Pai. É isso que nós devemos acreditar. Essa é a nossa resposta de fé a Jesus Cristo. Num momento difícil, não, principalmente agora, mas em todos os momentos difíceis da nossa vida, todas as vezes que nós demonstrarmos que nós temos fé, nós superamos as barreiras, nós superamos as nossas dificuldades. Mas fé é uma coisa diferente daquilo que muitos acham que é fé. Fé é fazer a nossa parte, é acreditar que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades. Fé não é aquela coisa que muitos acham que é: eu tenho fé e Deus vai resolver o meu problema. Isso não é fé. A fé é a gente acreditar que a gente é capaz. Quando a gente acredita, Deus nos dá forças para a gente continuar a nossa caminhada e resolver os nossos problemas. Se a gente achar que fé é Deus que vai resolver o nosso problema, nós não vamos conseguir resolver. E aí a gente acredita num Deus que não é um Deus verdadeiro. Porque Deus não vai resolver os nossos problemas. O que Jesus diz? Se quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Jesus não disse: se quer me seguir, me dá aqui a sua cruz e vem comigo. Esse evangelho de hoje é muito perturbador. Ele tem que nos fazer questionar a nossa vida, a nossa caminhada. Ele já começa com essa pergunta
Aliás, com esta afirmação de Jesus, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação: não se perturbe o vosso coração. E fica a questão, nas nossas dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Muitas vezes desanimar, achar que não somos capazes de resolver os nossos problemas, achar que não somos capazes de superar as dificuldades. Quem que não consegue consegue não perturbar o coração nos momentos de crise, não perturbar o seu coração nos momentos de dificuldade? Mas Jesus vem dizer nesse evangelho: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Se nós trabalharmos só com esta frase, o evangelho tem muitas outras coisas que nós poderemos tirar das leituras de hoje. Mas somente essas duas frases, ela serve de caminho para a nossa caminhada, para enfrentarmos todos os desafios, para enfrentarmos esse momento tão difícil que a humanidade está passando. Nós temos que acreditar que é uma fase e que nós vamos superar. Nós temos que rezar por aqueles que se foram, nós temos que rezar por aqueles que estão doentes, acreditando que essa fase vai passar, que isso é só uma prova e que nós vamos superar. Neste dia eu quero rezar também por todos os meus irmãos diáconos, por todos aqueles que dão a sua vida pela comunidade dos seguidores de Jesus, por todos aqueles que deram o seu sim pela igreja, e que São Lourenço interceda por todos nós diáconos. E nesse dia também quero rezar por todas as mães que já estão no céu, como a minha, que já está diante de Deus, e por todas as mães vivas do nosso Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.